Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que estejam aí muito bem, né? Pessoal, hoje vou, depois de muito tempo, né? Não fazia mais vídeo, agora estou fazendo de volta. Pessoal, vou falar hoje sobre dois conceitos aí muito importantes. Se você, não importa o que que você faz na tua vida aí, você tem que entender esses dois conceitos, tá? O primeiro dele, todos eles, esses dois conceitos que eu vou falar e outros que eu vou falar mais adiante, tem a ver com a diversificação, tá ok? Como você já sabe, eu já fiz outros vídeos falando disso, né? Diversificação é quando você não aplica tudo no mesmo lugar, né? Mas a diversificação ela tem várias ramificações, né? Não é uma só forma de ramificar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com mais pessoas, seja generoso. Assim como eu estou sendo generoso com você, para que mais pessoas possam ser alcançadas, né, por esse tipo de conteúdo, tá ok? Pessoal, o primeiro conceito, cisne negro, direto na ferida. Cisne negro nada mais é do que são aqueles cisnes negros, né, aqueles acontecimentos que não são previstos em nenhum modelo, ou seja, quando você faz, a gente vai montar, por exemplo, todo mundo deveria fazer isso, né? E eu aconselho já vocês fazerem isso, eu faço isso. Quando vocês têm os investimentos de vocês, vocês não colocam tudo numa só cesta, né? É óbvio, isso é diversificação. Então vocês vão ter uma parte em renda fixa, outra parte em renda variável. Se você é dono da própria empresa, do próprio negócio, você vai ter uma parte significativa ali naquela atividade, né? Que é o correto. Se você não investe a maior parte do seu patrimônio naquilo, você não está acreditando naquilo, então não adianta, né? O que você está fazendo está perdendo seu tempo. Então é óbvio que se você tem um negócio próprio, você vai botar grande parte do patrimônio ali. Mas o que, que acontece? Cisnes negros são aquelas coisas que não estão previstas e não tem como a gente prever porque elas são muito diversas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Não tem como, não era possível para nenhum investidor no Brasil ou em qualquer lugar saber que ia acontecer, por exemplo, o 11 de setembro, o atentado do 11 de setembro. Mas a gente sabe que de vez em quando acontece esse tipo de acontecimentos imprevistos. A pandemia mesmo não era previsto também, né? Ninguém sabia que isso ia acontecer. Mas o que, que acontece? Se a gente prestar atenção, de vez em quando acontece algum ataque. Alguns são mais importantes, outros não tanto. Né? E de vez em quando acontece uma pandemia. Cada 100 anos, né? Então ela não, se bem é uma coisa que a gente não prevê, porque não tem como a gente colocar ali, né? Às vezes passa a vida inteira de uma pessoa e ela não viu nenhuma pandemia, né? Existe sempre uma probabilidade de acontecer algum tipo de evento atípico, né? Que não está previsto. Esse evento é chamado cisne negro. É aí que você, ainda mais importante é que você diversifique o seu patrimônio, tá ok? E aí vai ter gente que vai falar, mas ó, na pandemia não tinha nada que escapava, né? Petróleo caiu, valia negativo, né? Sendo que o petróleo estava valendo aí mais de $100 o barril, de repente valia zero. Quem investiu nisso perdeu tudo. Aí que está o lance, né? O grande segredo aqui. E é o segredo de tudo. Ó. Você nunca tem que investir naquilo que você não conhece. Se você não sabe, se você não entende, se você não se sente seguro de dormir à noite aí descansar e saber que não é que o petróleo vale zero, ele está valendo zero agora, né? Por exemplo, na época da pandemia. Mas eu tenho certeza, ó, desafio vocês. Bom, dão uma olhada aí no Google e busca aí quanto está valendo o barril de petróleo. Ele não está valendo mais zero. Então aquela situação era uma situação pontual, né? Pegou muita gente desprevenida, teve gente que a maior parte do patrimônio estava nisso, né? Especulativo, né? E tinha gente que era empresas tipo a Petrobras e tudo mais que trabalham com isso. Essas empresas eu tenho certeza que não perderam dinheiro. Por quê? Porque elas vivem de usar o petróleo. Então, para elas, o petróleo valer zero, para elas é lucro. Entendeu? Então, você precisa diversificar? Verdade. Mas você precisa diversificar em coisas que você entende. Em coisas que você mesmo usa no dia a dia.
entendeu? Em coisas que você sabe como que aquilo vai virar depois um produto final, né? Se é um produto, às vezes, que nem, por exemplo, celulose, né? Tem empresa aí que, a Klabin mesmo produz celulose, né? Uma empresa muito boa mesmo. E tem outras empresas, tipo de cartão de crédito da Cielo, uma empresa boa, né? Então, tem várias empresas assim. Você precisa investir, então, naquilo que você conhece. E se você não conhece e quer investir, vai e estuda. Começa a ler sobre o assunto, o que, que faz uma siderúrgica, o que vive uma siderúrgica. O que, que significa que a siderúrgica está dando prejuízo? Ela está dando prejuízo, mas por que, que ela está dando? Será que é a época que não é boa? Será que ela está vivendo num ciclo? Por que, por exemplo, as mineradoras elas têm uns períodos assim de 5, 6 anos de muito lucro e daí 5, 6 anos de muito baixo prejuízo mesmo, né? E aí e não quebram, né? Elas continuam, vale aí quantos anos, né? E como que ela se mantém? Então você tem que entender isso aí, você tem que saber onde que você tá. Não vai investir justo quando a coisa está no bem bom? É muito fácil investir, a gente se anima, mas não faça isso. Se você não entende, não entendeu, e você não aceita e não compreendeu ainda que existem revés, situações anormais que podem afetar toda a economia do país ou pode afetar um só país ou pode afetar um só setor ou inclusive só uma empresa, entendeu? Isso aí você tem que prever na sua carteira, você tem que saber que isso aí pode acontecer, vai acontecer, tá ok? E aí entra então em jogo a diversificação. A diversificação ela tem que ser ativa. O que é a diversificação ativa? É quando você investe em coisas, em ativos, né? Inclusive, se você tem, falo de novo, né? Se você tem sua empresa, é um tipo de investimento. Quando você faz uma diversificação ativa, nada mais é do que você participar de alguma maneira em selecionar pelo menos os ativos melhores. Por exemplo, você vai investir em ações, você tem que saber no que você vai fazer, vai investir. É renda variável, ela não é fixa. Ela tem a grande vantagem que ela te dá muita liquidez, né? Se precisar de dinheiro amanhã, você liquida, vai, vende e usa, entendeu? Diferente de comprar um terreno ou uma empresa, ter uma empresa que não está na bolsa, é muito difícil você fazer dinheiro, né? Então, e a diversificação passiva é o que a maioria faz, coloca aí numa poupança, né? Mas aí na bolsa ela te dá umas opções, você fazer diversificação passiva em renda fixa, em alguns fundos de renda fixa também, que daí o que acontece? Você coloca lá e não esquenta. Por quê? Porque tem o fundo garantidor do crédito, que ele te garante, em caso de acontecer algum problema com a instituição que está emitindo aquele título, CDB e todos esses debêntures, o que for, né? Se tiver garantido o fundo garantidor do crédito, você fica coberto, né? É só questão de tempo para receber, mas você está tranquilo, está no seguro, né? Igual bater um carro. Bate o carro, tá no seguro o carro. Ah, beleza, né? Agora, se não tiver, aí lascou. Então, a, o investidor ele tem que ter uma atitude ativa para aqueles tipos de investimentos, especialmente para aqueles tipos de investimentos que requer dele uma maior atenção e que pode acontecer de dar errado alguma coisa, tá? Para quê? Para que quando isso aconteça, ele já saiba de antemão, antes de acontecer, ele já sabe que isso pode acontecer e ele leva em conta isso aí, entendeu? Então, não se bem a gente nunca prevê que vai acontecer alguma coisa ruim, a gente sabe que isso pode acontecer, né? Então a gente não leva susto, entendeu? Você já conhecia aquele negócio, você já sabia o que era a atividade da empresa e você já sabia o que podia dar certo ou podia dar errado, tá ok? Então é esses os conceitos que eu venho passar nesse vídeo aqui hoje para vocês, tá ok? Falou, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Vou tratar de fazer todo dia de novo mais vídeos como esse, tá ok? Valeu aí, obrigado por tudo. Compartilhe esse conteúdo com mais pessoas para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conhecimento. Falou? Dá um like aí, se inscreve no canal. E desde já agradecer aí toda a turma que se inscreveu. Tivemos aí mais de 700 inscritos nesse último mês aí. Valeu, pessoal. Tchau.